Minha leitura hoje, irmãos, não vou pedir à congregação para ficar em pé, porque eu vou ler 7 versículos separados do Apocalipse. E o meu desejo seria, na forma de uma introdução também, contextualizar esse livro. Os irmãos acreditam que tem gente até hoje que tem medo do Apocalipse? E tem medo das imagens de uma besta que emerge da terra, ou uma besta que emerge do mar? Eu não vou entrar em minúcia teológica hoje, mas como eu acredito no arrebatamento da igreja antes do milênio, eu não me preocupo com besta, com anticristo, porque eu vou estar com Jesus no céu, não vou ver essas coisas, não estou nem preocupado com isso, não muito. Por outro lado, o livro foi escrito não só para as pessoas que viverão este último período da história humana. O livro foi escrito, foi dado pelo Senhor há 2 milênios. E não é razoável pensar que a mensagem do Apocalipse só vai fazer sentido para quem viver os últimos tempos. Talvez ainda falte anos para o regresso de Cristo. Talvez Cristo voltará ainda anos depois da nossa morte. Quer dizer que o Apocalipse não tem mensagem para nós? Tem, claro que tem. Tem mensagem para nós, como tem mensagem para a geração antes de nós, e a geração antes dessa, e a anterior a essa outra, e assim sucessivamente, ou regressivamente, melhor dizendo, até os dias dos apóstolos, até o tempo quando este livro foi escrito. A forma de contextualizar para introduzir a mensagem é: o Apocalipse foi escrito para pessoas que estavam cercadas de perigos próximos. Os apóstolos estavam morrendo, só restava um deles vivo. O Novo Testamento ainda não tinha sido reunido, ele estava disperso. As igrejas tinham cópias e cópias das cópias, mas provavelmente não havia uma igreja que tinha o Novo Testamento completo. As heresias, os desvios estavam se multiplicando. Pense comigo, se quando Paulo e Pedro e João eram vivos, eles já tinham que resolver problemas de heresias, quanto mais esse problema não aumentou depois que eles morreram. Este era o perigo próximo. Havia um perigo menos próximo, mas muito real, que eram as perseguições contra os cristãos. São mencionadas aqui. Havia perseguição, havia morte de alguém tão somente por causa da fé em Jesus. Agora, esse é um fato que a gente conhece, a gente sabe que isso acontece hoje ao redor do mundo. Mas se você estivesse lá, se isso não fosse só uma informação no seu cérebro, se você estivesse lá, se fosse alguém que você conhece, se fosse um irmão que você ama, que você chegou para o culto e você viu que o lugar onde aquele irmão costuma se assentar está vazio, por que não veio? Porque morreu. Foi morto por causa da fé em Jesus. Quão animador seria você vir para o culto, e enquanto você vem para o culto, você passa pelos outros membros da igreja crucificados e incendiados, usados como tochas para iluminar as ruas da cidade. Uma coisa é a gente saber isso aqui no nível cerebral. Outra coisa é a gente entender que isso representava algo difícil de suportar. E com certeza alguém se perguntava: onde está Deus nisso tudo que está deixando as coisas acontecerem sem fazer nada? Então não devemos, irmãos, é um grave equívoco, pensar que a mensagem do Apocalipse vai ser útil só para aqueles que viverão os últimos dias, os últimos dos últimos. Esquecendo-nos de que existe uma mensagem cheia de vida e de algo de Deus para nós, hoje, para aqueles que vieram antes de nós, e repito, regressivamente, até os dias dos apóstolos. A mensagem deste livro é bela. As imagens são chocantes. Da forma como eu leio o livro, se eu estou lendo corretamente, são coisas que vão acontecer ainda, boa parte do livro, capítulo 6 em diante. Mas existe uma mensagem que está ali presente para todos, em qualquer momento. Então, feita essa contextualização, eu quero ver com os meus irmãos 7 textos
Eu ouvi isso, eu estava ouvindo o pastor Itamir Neves, sexta-feira, e na sua mensagem ele mencionou que existe 7 bem-aventuranças no Apocalipse. Ele só falou isso de passagem, Cláudio estava lá. Me chamou a atenção, eu fui pesquisar, estudei o assunto, e inclusive você vai gostar de saber disso, o pastor Itamir Neves vem pregar aqui quarta-feira que vem. Então me chamou a atenção, o pastor Enoque estava lá naquele culto também, me chamou a atenção, eu anotei, fui estudar, encontrei algo que eu quero compartilhar com vocês nos poucos minutos que eu falarei. Primeiro capítulo 1, versículo 3. Antes de mais nada, saiba que bem-aventuranças, essa expressão que nós encontramos principalmente no Evangelho de Mateus, bem-aventurados, era uma forma, Lucas também, era uma forma comum, um recurso comum de oratória daqueles tempos, em que a pessoa estava fazendo o pronunciamento, o reconhecimento de algo muito desejável, de algo que encaminhava para a felicidade, que encaminhava para o progresso e para o êxito, primeiro de tudo, naturalmente espiritual. São 7 vezes, eu não sei se eu vou ter tempo para ver todos os 7 esta quarta-feira, mas o que nós vimos, nós veremos. Capítulo 1, versículo 3, é a primeira das bem-aventuranças do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam. 3, então, ler, ouvir e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos começar a primeira bem-aventurança, logo no 3º versículo. A primeira bem-aventurança é uma bem-aventurança que nós encontramos na Bíblia, e eu vou estender isso do Apocalipse para a Bíblia inteira. É claro que eu penso que isso estava na mente de Deus. Bem-aventurado aquele que lê. Lembre-se que, naquele tempo, a maioria absoluta das pessoas era analfabeta. Então havia pouquíssimas pessoas que sabiam ler, muito poucas por sinal. E a igreja, os que sabiam ler, eram responsáveis por ler a Bíblia para os seus irmãos. Quando chegou a cópia do livro do Apocalipse na igreja, e a igreja se reuniu porque tinham recebido uma carta de João, um dos irmãos que sabia ler, ficou em pé com a carta na mão, enquanto a igreja se assentou para ouvir. Então começa com uma palavra para ele: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Todos se identificaram com a palavra. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam. Mas nós podemos nos gabar de um grande privilégio. Todos nós sabemos ler. Então nós temos acesso, o acesso que era reservado a poucas pessoas, hoje é um acesso franco. Nossas criancinhas de 5 anos já sabem ler truncadamente, mas já sabem ler. Privilégio. Privilégio, irmãos, quando nós usamos esta capacidade, que durante quase a totalidade da história humana foi reservada a um número pequeno de pessoas, e de 50 anos para cá é que foi ficar tão popularizada, tão aberta assim, quando nós nos apropriamos destas palavras para nos apropriar da palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê. E eu posso aplicar pastoralmente? Bem-aventurado o crente que lê a sua Bíblia. Irmão querido, se um cristão não sente desejo de ler a palavra de Deus, está doente. Se um cristão não sente desejo de ler a palavra de Deus, não sente o seu coração inclinado, movido, tocado pela palavra de Deus, está doente, precisa de ajuda, rápido, é grave a situação, inclina para a transgressão, esfria o amor espiritual. Começo de tudo, irmão, uma bem-aventurança que o cristão tem na Bíblia Sagrada: bem-aventurado aquele que lê. Você tem lido a sua Bíblia? Você tem lido a sua Bíblia? Como é fácil a gente se dar por ocupado, por cansado, por estressado, por atarefado. Você tem lido a sua Bíblia? Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve. Eu digo para os meus irmãos, no contexto original, quase ninguém sabia ler. E eu fiquei pensando nisso outro dia, porque eu tenho, inclusive aos domingos, distribuído o resumo da pregação aqui, e estimulado os irmãos a tomar notas, e de vez em quando vem conferir comigo qual palavra foi aquela que ficou faltando ali, e alguém já me disse: manda o gabarito, pastor, manda o gabarito no final do culto, que ele resume. Mas você sabe que durante séculos,
A maioria das pessoas não sabia nem ler nem escrever. E como será que eles ouviam pregação então? Imagine o povo lá em Genebra que ouvia João Calvino pregar. Como que eles não sabiam ler? Eram fazendeiros, eram ferreiros, sapateiros. Como é que eles ouviam? Como é que eles aprendiam? Existe algo que se perdeu, irmão, e que precisa ser redescoberto. Não estou falando apenas de ouvir com atenção. Isso também, o nosso tempo, nosso limite de atenção é muito pequeno hoje em dia. Mas eu estou falando não de ouvir com atenção, eu estou falando de ouvir em oração. Ouvir em oração. Eu tenho encorajado muitas e muitas vezes meus irmãos a ouvirem tomando notas, sim, mas hoje eu quero propor uma coisa mais excelente, como disse Paulo aos Coríntios. Ouvir em oração. Cada vez que ouvimos algo na mensagem que fala algo sobre Deus, nós oramos a Deus naquela mesma hora, não é guardar para orar de noite não, oramos a Deus naquela mesma hora, louvando a Deus. O pastor falou que Deus é fiel, eu digo, Deus, eu te louvo pela tua fidelidade. O pastor falou que Deus é justo, eu digo, Deus, eu te louvo porque o Senhor é justo. O pastor falou que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, eu digo, Deus, como as suas promessas são preciosas para mim, elas me seguram na hora do vendaval, da tempestade, do furacão. Você acha que ia fazer alguma diferença na sua vida cristã, se você ouvisse a pregação orando? Eu lhe asseguro que sim. Faça um teste, faça uma experiência. Era assim que a maioria dos crentes adorava a Deus, enquanto a palavra de Deus era pregada, no tempo que ninguém praticamente sabia. Mas existe uma coisa, eu quero voltar ao texto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. E aqui o português nos ajuda, porque o nosso idioma é rico, então existe uma coisa chamada escutar, e existe outra coisa chamada dar ouvidos. A gente escuta um bocado de coisas, eu não sei você, mas eu tenho um pouco de incômodo quando tem 2 barulhos ao mesmo tempo, já começa a me dar. Então se tem alguém conversando e o rádio tocando dentro do carro, eu desligo o rádio. 2 barulhos ao mesmo tempo é o suficiente para me tirar do prumo. A maioria das coisas dos barulhos, a gente só descarta. E a gente descarta talvez aquilo, nós estamos ouvindo algo sobre Deus, um ensino bíblico no pequeno grupo, na escola bíblica dominical, no púlpito da igreja, a gente só escuta, a gente não ouve. A gente só escuta, a gente não ouve. Quer dizer, não é pela pessoa do pregador, pela pessoa do líder do pequeno grupo, pela pessoa do líder do professor da escola bíblica dominical, é pela pessoa de Deus. É a pessoa de Deus que está querendo falar conosco, mas só passa pelos ouvidos. Bem-aventurado aquele que lê, você tem lido a sua Bíblia? Bem-aventurado aquele que ouve, você tem dado ouvidos a Deus? E bem-aventurado aquele que guarda, que é a aplicação, é levar aquilo que a gente lê e aquilo que a gente ouve para a nossa vida, e guardar, e dar ouvidos, porque depois desta palavra aqui, do capítulo 1, versículo 3, vem a visão de Jesus ressuscitado, a carta às 7 igrejas, capítulos 2 e 3, a visão do trono de Deus no capítulo 4, a visão do Cordeiro no capítulo 5, e capítulo 6 a 19 são as coisas que, é assim que eu leio o Apocalipse, acontecerão depois do arrebatamento. Ou seja, você tem exortações, visões, profecias, revelações, que devem ser guardadas bem junto do coração. Para aquele pessoal lá no século I, que estava passando pelos irmãos, sendo mortos e que estava vivendo aquela coisa, e o perigo das heresias, e o coração, a natureza pecaminosa que todo mundo tem, guardar estas coisas, serve de prumo, serve de eixo, serve de apoio, de estribo, para que a gente possa continuar vivendo com perseverança a nossa vida cristã. A primeira bem-aventurança do Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora você vai saltar comigo para o capítulo 14. Lá na frente vem a segunda bem-aventurança do Apocalipse. Versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve,
Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Eis a segunda bem-aventurança, é para os mortos, sabia? Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Temos três coisas aqui. Morrer no Senhor. Morrer no Senhor é uma coisa diferente de morrer sem o Senhor. Morrer no Senhor é a experiência que um crente tem o privilégio de viver, que é dizer adeus para este mundo, para ser recebido por Deus na vida por vir, no conforto eterno, na presença de Jesus Cristo. Para o cristão, a morte não é algo temível. Para o cristão, a morte não é algo assustador. Para o cristão, a realidade de que eu e você vamos morrer é boa, porque representa para nós apenas o quê? O que vem em seguida: descansarão dos seus trabalhos. Nós vamos deixar para trás este mundo, do qual o Senhor Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Alguém se opõe e diz: a fé cristã, ela faz com que as pessoas tenham desprezo por esta vida. A mensagem do cristianismo faz com que as pessoas desprezem a si mesmas, desprezem o mundo, desprezem a vida, e não é exatamente o caso. Não é uma idolatria da morte em si, é óbvio que não, a morte é ruim, a morte é o salário do pecado, a Bíblia é clara sobre isso. Não é a morte em si. Não está escrito bem-aventurados os mortos, está escrito bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então dê atenção para isso, porque o que nós estamos falando foi aquilo que Paulo escreveu com outras palavras lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Você desejará abrir a sua Bíblia para ver esse texto. Eu repito, 2 Coríntios, capítulo 4. Corrijo-me, capítulo 5, versículo 1, é porque eu começaria no capítulo 4 antes, mas ficaria uma leitura mais extensa do que nos convém neste horário. Capítulo 5. Sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Agora preste atenção no versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se todavia estando vestidos, não formos achados nus, porque nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Atenção, veja como Paulo fala da morte e da vida. Não porque queremos ser despidos, isto é, eu não estou querendo morrer, mas revestidos, eu estou querendo viver, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, não existe desprezo pela vida, não existe exaltação da morte. O retrato bíblico da morte é que a morte é ruim, ela é o salário do pecado, não é algo que Deus queria para nós. Não é cristão ficar flertando, namorando com a morte. Ele disse, não porque queremos ser despidos, ele usa a ideia de uma troca de roupas. Não porque queremos ser despidos, isto é, não queremos morrer, mas revestidos. Queremos, o que queremos é alcançar uma vida melhor. Para todos nós é preferível a ideia de que Jesus Cristo volte para nos buscar do que a morte venha nos ceifar. A prova, não queremos ser despidos, mas revestidos. Volta ao texto de Apocalipse que diz: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, para que descansem das suas obras. Não deve haver no coração de nenhum cristão equilibrado uma excessiva satisfação com esta vida. Realmente, eu acertei todos os pontos, eu marquei todas as caixinhas, eu acertei esta vida, eu me pus no prumo, eu estou perfeitamente satisfeito com esta vida. Isso não serve para um crente. Por quê? Porque a forma como nós olhamos para esta vida é a sombra ou o inferior quando comparado com algo muito melhor que há para nós. Desta maneira, se
o lote que te foi reservado consiste de provações e enfermidades e privações e dificuldades, tenha apenas um pouco de paciência, porque isso não durará muito tempo. E direi ainda uma outra coisa, isto é verdade para todos. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor Jesus venceu o mundo. Os mortos descansam dos seus trabalhos, outra tradução diz das suas fadigas, nos despedimos deste mundo. E suas obras, diz o texto, os seguem. Espera aí, isso é para você pensar. As suas obras vão te seguir lá para a vida por vir. As suas obras vão te seguir, a qualidade do seu cristianismo, do seu discipulado, vai te seguir desta vida para a próxima. A qualidade da sua comunhão com Jesus Cristo vai te seguir desta vida para a próxima. O que para alguns representa um conforto, mas para todos deve representar alguma sobriedade e temor e reflexão. Nós um dia iremos prestar contas. Não, repito para esclarecimento, para que não fique margem de dúvida, não no sentido de que seremos julgados para reprovação ou aprovação. Quem nele crê não será julgado, e quem não crê já está julgado. Mas diz 2 Coríntios 5, versículo 9, que todos nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo, a fim de recebermos o que fizemos com este corpo, quer tenha sido bom, quer tenha sido mal. Prestaremos contas. As obras nos seguem, a qualidade de nossa vida cristã nos segue, nossos amores se prolongam para a eternidade, nossas prioridades se prolongam para a eternidade, nossas escolhas se prolongam para a eternidade. Que tipo de sobriedade isso inspira no meu coração e no seu? Alguma. Depois de falar que todos compareceremos ante o tribunal de Cristo, ele também diz, por isso, em tudo desejamos ser-lhe agradáveis. Vamos lá, não vai dar tempo de ver as 7 hoje, mas depois eu continuo. A terceira bem-aventurança está no capítulo 16, versículo 15. Antes de entrar no texto, eu só quero fazer uma última observação na anterior. Para aqueles cristãos que estavam sofrendo baixas, porque os seus irmãos estavam sendo mortos por causa de sua fé em Jesus todo dia, que conforto não representou esta palavra, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Que conforto não representou, e que conforto não representa este versículo, na beira do sepulcro, lá dentro do cemitério, quando estamos enterrando alguém amado, e o texto nos diz, bem-aventurados, desde agora os mortos que morrem no Senhor. Esse texto nos conforta. A terceira bem-aventurança do Apocalipse, são 7, capítulo 16, versículo 15, veja o que Jesus diz, eis que venho como ladrão, é Jesus, na minha Bíblia está com letras vermelhas, o Senhor Jesus está se comparando a um ladrão, que coisa estranha é essa, porque Jesus fala dessa forma? Eu não estou confortável, Senhor Jesus, com a sua escolha de palavras, diga que vem como um cavaleiro, eu prefiro assim, diga que vem como um mestre, por que está dizendo que vem como um ladrão? Porque o arrebatamento da igreja não será percebido pelo mundo, será um instantâneo, será num abrir e fechar de olhos, será súbito. Então quando ele diz que vem como um ladrão, é porque o mundo de certo não o perceberá. Eu não posso entrar em detalhes agora de escatologia, mas se no mínimo se refere a algo que é súbito. Então ele disse, vem em seguida a bem-aventurança no versículo 15, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. A roupa, meu irmão, hoje é apenas uma expressão de gosto pessoal. Se você já observou qualquer pessoa do seu convívio, você logo identificará, por exemplo, a cor favorita daquela pessoa.
ou a cor que ela gosta, se não a favorita, uma das. O que eu estou querendo dizer é, isso aparece, por exemplo, na vestimenta. Você sabe, por conviver com a pessoa alguns meses, se ele gosta de rosa, ou amarelo, ou vermelho, ou azul, ou verde. Naquele tempo, porém, a roupa não era uma expressão de individualidade. Este é o ponto. No nosso tempo, a roupa é uma expressão de individualidade. Naquele tempo, a roupa era parecida, mesmo a roupa particular, com um uniforme que designava quem aquela pessoa era na sociedade. Repito, mesmo a roupa particular. Quem pertencia a determinado regimento, ou grupo da sociedade, ou classe social, se vestia de uma maneira que era identificado. Então, quando o texto sagrado fala de roupa, vamos esclarecer um ponto, não é como hoje uma expressão da individualidade. É o alocamento daquela pessoa na sociedade. O que logo me faz a conexão imediata com os seus característicos, emblemas e distintivos como um cristão. Você olhava uma pessoa na rua, você sabia se era um servo pela roupa que vestia, se era um senador, se era um soldado, qual patente. Quando você vê um militar, você consegue reconhecer aqui pelo ombro se é um coronel, se é um sargento, se é um tenente, se é um capitão, se é um major. Você olha, se você conhece quantas estrelas, quantas faixas tem ali, você consegue identificar. Algo parecido com isso. Ok. Os seus distintivos, os seus emblemas como um cristão, são visíveis? Esta é toda a ideia de vestimenta e nudez no texto. O cristão que não conserva o seu caráter cristão, e a principal característica de um cristão, não precisamos tentar votar aqui para saber qual é, Jesus disse, é o amor. O cristão que não conserva as suas características de caráter cristão, é como um nu, irreconhecível, e impossível de identificá-lo como crente. Por outro lado, o cristão que cultiva as características de um servo fiel de Jesus Cristo, cumpre estas palavras, é o que guarda as suas roupas, é o que se apresenta como o que é. Tudo isso à luz do regresso de Jesus, bem-aventurado aquele que vigia, estar pronto para me apresentar ao meu Salvador, se Jesus Cristo retornasse agora. Eu ouvi do meu pastor lá em Belo Horizonte, que anos atrás, anos e anos atrás, quando ele era garoto, então já não faz tanto tempo assim, não faz tão pouco tempo assim, a igreja que ele era membro, era uma igreja como as igrejas de antigamente, né? Muito comprida, estreita, com aqueles bancos de madeira assim, e em particular aquela igreja tinha no alto, no fundo, no alto, uma pequena galeria. Talvez você já tenha visto isso nas igrejas antigas, uma pequenina galeria. E estava um pregador, um conferencista, pregando sobre o regresso de Jesus Cristo, e ele tinha feito tudo muito planejado. Então, em certo ponto da mensagem, ele estava falando da grande trombeta. E depois de ter passado alguns minutos falando da grande trombeta, ele tinha feito tudo muito planejado, tinha alguém lá no alto daquela galeria que tocou uma trombeta. E meu pastor, que era um jovem na igreja, relata como foi a experiência. Gritos, susto, gente se escondendo debaixo dos bancos. Agora, falando de nós, se o regresso de Jesus Cristo acontecesse, a Bíblia diz, meus irmãos, que vai ser num abrir e fechar de olhos, uma coisa muito rápida. Se o regresso de Jesus Cristo se desse, subitamente, venho como ladrão, o que sentiríamos? Ai, Senhor, eu queria ter tido mais tempo para me preparar melhor. Ele talvez diria, você teve todo o tempo que eu te dei até agora.
Ai, Senhor, se eu soubesse, eu teria orado mais, teria evangelizado mais, teria me envolvido mais com a igreja. As obras o seguem e eu não estou muito satisfeito com as obras que estão me seguindo. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem e os que guardam. Vamos ficar por aqui hoje, irmãos, mas ouça estas palavras. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e se vejam as suas vergonhas. Deus e Pai, meditamos hoje, Deus, em 3 bem-aventuranças que o Senhor mandou João escrever. Primeiro, Deus, nós lemos na Tua Palavra dizendo que é bem-aventurado aquele que lê, e aquele que ouve e aquele que guarda. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos abençoe de tal maneira, Deus, que a gente se dedique à Tua Palavra. Tempo o Senhor nos tem dado, condições, a gente sabe até ler, Deus. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a dar ouvidos à Tua Palavra. E nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua Palavra no nosso coração. Nós sabemos, porque o Senhor Jesus nos disse, que a Tua Palavra é como uma semente, o nosso coração é como a terra, e o inimigo é como um passarinho que tenta comer a semente que fica na superfície. Mas o que queremos, ó Deus, é que o nosso coração não seja assim, mas que a semente da Tua Palavra caia dentro da terra do nosso coração, Deus. Para dar fruto, Pai querido, para dar fruto. Nós lemos, Deus, a Tua Palavra dizendo que são bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. E primeiro, Deus, isso representa para nós um conforto muito grande, porque todos nós aqui temos irmãos que já estão contigo, e obrigado por este conforto que a Tua Palavra nos dá. Mas nos ajuda, Deus, a entender que esta vida não é tudo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor tem para nós uma vida muito melhor, Deus. E prepara o nosso coração para desejar esta vida melhor que o Senhor tem para nós. Em terceiro lugar, Deus, nós lemos o Senhor Jesus dizendo que é bem-aventurado aquele que vigia. É aquele que guarda a sua vida em santidade. Pai, como nós precisamos do perdão do Senhor dos nossos pecados, Deus. E como nós precisamos que o Senhor nos ajude, Deus, a guardarmos as nossas vestes, na linguagem deste versículo, isto é, nos conservarmos, ó Deus, preparados para nos apresentar ao Senhor. Enfim, Deus, esta mensagem nos faz desejar o regresso do Teu Filho. E nós oramos por isso sim, Deus, pedindo que chegue o dia em que Jesus virá para nos buscar. Mas nós oramos também, Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe a estarmos preparados, seja esse dia hoje ou amanhã ou na semana que vem, que o Senhor nos ajude a estarmos preparados. Amado Deus, obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, por todos os momentos vividos aqui na Tua presença e em comunhão com os nossos irmãos. E pedimos que o Senhor agora, Deus, terminado o trabalho da noite, nos guarde, abençoe a reunião do Conselho da Igreja agora, dando sabedoria para o que nós vamos tratar lá, e guarde todos os Teus servos, Deus, no Teu amor, na Tua proteção e na Tua graça. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco até ao dia em que o Senhor Jesus virá para nos buscar. Que assim seja, em nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém, amém.